dia, maravilhosa! Café com doideira, começando nessa segunda-feira. Segundou, galera! Bom dia para quem está chegando e vai pegando esse clima. Bom dia! Hoje nós vamos falar no Café com Doideira sobre bloqueios paternos e como eles influenciam no negócio da empreendedora digital. Então fica aqui, já vai convidando aquela amiga que tá lá procrastina demais, que tem assim aquele medo de vender, aquelas travas todas, já convida aquela galera e eu vou fazer a mesma coisa. Aperta aí no aviãozinho e vai pegando esse clima gostoso. Estou ao vivo. Pronto. Enviei. Eu sei que todas as noites tu vens acalmar minha mente, no meu coração que eu sou teu. Gente, quem nunca deixa a gente é quem? O nosso paizão. Então traga ele pra cá hoje, para o seu coração, aqui no Café com Doideira. Que ele acalma tua mente, teu coração. E vamos começar esse Café com Doideira dessa segunda-feira. Ai, ai, me conte, amada, maravilhosa. Já pega aí o seu café. Tchim. Então vamos começar. Mandem corações, que eu amo esses corações. Como foi seu final de semana? Me conte. O meu foi. Hoje foi normal. Sexta-feira o mundo caiu aqui em Recife. Nossa Senhora, muita chuva. Eu ia sair, desistir. No sábado ainda amenizou mais. E no domingo, galera, no domingo eu fui fazer uma consultoria individual. Então olha só, presta atenção, se você tá afim de uma consultoria individual para falar sobre negócio, sobre o seu negócio particular, eu tenho isso. Daqui uns dias eu vou colocar o link da minha consultoria na bio, tanto presencial como online. Então não perde essa oportunidade também, caso você queira uma coisa mais privada, mais particular, para falar sobre negócios, sobre o seu negócio especificamente, né? E quiser as minhas orientações, então você me chama no direct. Daqui uns dias eu vou colocar o link na minha bio. E aí eu tenho duas modalidades de atendimento, que é presencial online, ou também, se quiser passar um dia comigo para produzir seus conteúdos, entendeu? Para entender como eu faço. Então, para que eu possa olhar seu feed, para que eu possa olhar sua bio, possa olhar para seus projetos futuros, o que é que você pretende, para eu te orientar. É muito massa. E o dia de ontem foi top, né? Conversei. Inclusive essas conversas são de 2 horas. Mas ontem eu passei 3 horas. Nem vi o tempo passar. Comigo é assim, né? Over delivery direto. Então é isso, amiga. Vamos lá. Antes de a gente começar, eu gosto sempre de dar os recadinhos para você que está chegando aqui agora,
pela primeira vez no Café com Doideira. Café com Doideira acontece toda segunda-feira de 6h59. Então, fica ligada, porque eu falo sobre os bastidores do mundo digital. E falo sobre os bloqueios, o mundo digital e das terapias. Aqui, o Café com Doideira, eu uso para isso. Toda quinta-feira, aqui no meu perfil, eu tenho o LizzieCast. Inclusive, essa semana, você vai ver uma história maravilhosa. Se você ainda não tem um nicho definido, você tá aí perdida. Ai, meu Deus, eu não sei com o que eu faço. Eu queria ficar um pouco mais com meus filhos. E aí, mas assim, falar assim, feito você, no caso de social media, dessa parte mais digital, eu não entendo de tráfego. Ok, mas aí, quinta-feira, eu vou trazer uma convidada super especial. Inclusive, ela é minha aluna do Terapia Digital. E para contar a história dela sobre a costura. Ah, galera, como assim? A costureira? É. E que fatura muito bem. E que vai mostrar para você, né? É possível faturar bem com costura? É possível ficar mais com os filhos, mesmo sendo uma costureira? Sim. E ela veio contar a história dela para inspirar você também, caso inclusive você queira também ser uma costureira, por que não? Entendeu? Então, não perde, quinta-feira ela vai estar aqui comigo, ao vivo, 8 horas da noite, beleza? O outro recadinho é que se você ainda não entrou na comunidade As Enraizadas, minha amiga, você está esperando o quê para você entrar lá? Entrar em um dos grupos, entra nos 2 grupos depois, e um deles é aberto e você se apresenta, diz o seu nome, diz o seu nicho, ou o lugar, o ramo, né, que você quer trabalhar. E diz assim, Liz, eu tenho dificuldade nesse aspecto, nesse ponto. E aí eu vou preparar uma aula gratuita para lá dentro da comunidade As Enraizadas. Então, se você fica dizendo, empreender é solitário, você não tá mais solitária depois que chega aqui perto de Liz Ushua, beleza? Então, corre lá no link da minha bio e vem. E o outro recadinho também, antes da gente começar, é que as inscrições do Tiro, Porrada e Bênção. O que é o Tiro, Porrada e Bênção? É o retiro de desbloqueio de empreendedoras. Minha amiga, muito bom pra gente olhar pra criança ferida, olhar para os bloqueios maternos. Inclusive, eu falei de bloqueios maternos semana passada. E eu vou falar agora também sobre bloqueios paternos. Então, se você tem alguma dessas travas, desses bloqueios, que eu sempre falo, empreendedora desbloqueada não precisa de mais um curso, não mesmo, certo? Então, se você tem algum desses bloqueios que eu falei semana passada e vou falar hoje, vem pro Tiro, Porrada e Bênção. Por quê? Porque você não precisa comprar mais um curso. Você não é burra, você não é preguiçosa. Ah, não, minha amiga, você às vezes só tá bloqueada. Então preste atenção nisso, porque... E aí aproveita, usa o cupom Amor Próprio para você ter um desconto de um produto que já é muito barato, entendeu? Mas eu fiz isso para você que me segue, você que tá sempre aqui comigo. Para quê? Para que eu te dê essa força, não é? Então, se você é daquelas que procrastina, vai logo, clica no link da minha bio e vem pro grupo de alunas, né? Entra lá, retiro de desbloqueio. É o retiro do amor próprio. Então, se dê esse presente. Ai, meu Deus, que delícia. Pronto, se dê esse presente para você mesma. R$ 97,00 é o workshop para passar 2 dias comigo online. Você na sua casa, eu na minha. Pra gente ver essa questão dos bloqueios. Então, você 2 dias para você tirar, para dizer assim, esses 2 dias são para mim, né? Para o meu grande amor, o grande amor da minha vida, que sou eu. Então, você vai vir junto comigo, vai entrar na plataforma, se inscrever. Entrou na plataforma, vai ter o link lá do grupo de alunas. Aí você vem pro grupo de alunas e fica esperando, porque é por lá que eu vou mandar o link para você estar junto comigo ao vivo, né? Então vai ser maravilhoso. Aí você consegue se programar, vai ser no final de junho. Mas aí agora você ainda tem a oportunidade de pegar aí um desconto massa para você vir e convida as amigas também, tá bom? Então vamos começar. Vê só. Falando de bloqueios
paternos. O que é que eu posso já começar a dizer? Bloqueios paternos tem muito a ver com autoconfiança. Então, por quê? Porque o pai é a figura que coloca você para a vida. Quando eu falei de mãe, mãe é uma questão mais interna. O pai é o externo, né? Então, basicamente, essas questões com o pai são formadas muito depois do primeiro setênio, sabe? Ali, na quase adolescência ou na adolescência, entendeu? Então, é uma criança, 7, 8 anos pra frente. É onde ele começa a ter as brigas na escola, sabe? Onde ele começa a... Antigamente era ir para a escola, né? Porque depois de 7 anos o pessoal só ia com 7 anos. Mas assim, é o período da, digamos assim, da guerra. Quer ver? Saiu da barrinha da saia da mamãe e agora tá na rua. Tá, né? Andando de bicicleta. No caso dos meninos, estão jogando bola, por exemplo, entendeu? Então, é o momento externo. Que a pessoa vai pra guerra, digamos assim, né? Então, a pai, ele vai trazer muito um aspecto disso que eu falei, da autoconfiança. E aí, quando eu falo, por exemplo, da questão de gravar vídeos, de você olhar aqui para a câmera e não se aceitar, né, e não gostar do que está vendo, isso tem muito a ver com a questão materna, é interna. A autoestima, a autoaceitação é da parte interna. Quando a gente vem falar do externo, mesmo gravando vídeo, eu estou me comunicando com você que está do outro lado, certo? Então, e nem sempre para mim foi confortável esse falar aqui. Quando eu pensava em gravar assim, meu Deus, eu surtava. Embora eu tivesse a certeza que eu tinha muita coisa bacana para entregar para as pessoas. Mas aquilo me dava um frio na barriga. Eu disse, meu Deus do céu. Só que quando a gente começa a ver muita procrastinação, e aí, veja, entenda, às vezes você resolveu uma questão paterna, que a gente vai falar já já. E aí, às vezes, você tanto resolveu, como você, naquele momento, isso estou falando também, inclusive inconsciente, você não se importou e achou que aquele era seu pai, do jeito que ele era, beleza. E aí você nunca ficou carregando aquilo. Aí você lidou com uma situação rápida e de repente aquilo volta. É igual a procrastinação. Às vezes você tá super motivada, tal, não sei o que lá. Só que no fundo, às vezes você pegou uma empolgação de alguém ou de algum lugar que você foi, tipo um evento muito motivacional, ou uma pessoa muito tal, não sei o que lá, e você tá ali empolgada. Aí você fez um vídeo, você fez 2 e não continua. Sabe quando você vai e parece que lá falta força? Pronto. Essa força é do pai. Ela vem do pai. A força para vir, para continuar, para seguir em frente, ela é basicamente a força do pai. Claro, todos os dois são importantes, mas hoje eu tô falando de bloqueios paternos. Então, se você procrastina muito, você não tem foco nenhum com as coisas. Minha amiga, se você tem dificuldade em fazer grana, em multiplicar, em manter essa grana junto de você, por exemplo. Então, assim, ó, às vezes, e aí o pai, assim, na maioria das famílias, era aquela pessoa que trabalhava, né? E às vezes, eu não sei, veja isso se aconteceu com você. E às vezes seu pai passava o dia inteiro trabalhando, e quando ele chegava muito cansado. E seu pai sustentava a casa. E às vezes tem aquele discurso de dizer assim, aí você diz assim, papai, eu queria a bonequinha que a minha amiga tem. Nossa, velho.
Eu já quis patins, boneca. Na época, meu pai não podia me dar. Era só ele que sustentava a casa. Minha mãe trabalhava dentro de casa. Entendeu? Então ele que trazia a provisão, né, para dentro de casa. Então era ele sozinho e 2 filhas. Então eu não tive tudo que eu quis. E a criança não tem esse discernimento para entender. E eu escutei muito. Ah, menina, tá achando que dinheiro dá em árvore? Não sei se você escutou isso. Então, olha só, quando ele diz um negócio desse, eu fico pensando assim, nossa, é muito difícil fazer grana. Então vai caindo sua ficha. E veja se você já escutou isso. Tem que ralar muito. Aí a relação com o trabalho se torna extremamente pesada. Sabe aquela que você acha que tem que viver na correria? Minha amiga, tem muitas pessoas que, aliás, acham isso maravilhoso. E se orgulham quando dizem assim, eu estava aqui na correria, por isso que eu não falei contigo. Gente, para pegar um burnout é um passinho. A troco de quê? Vale a pena? Então assim, só que veja como foi o sistema que você viveu lá atrás. Veja como foi a forma que seu pai lidava com o trabalho. Aí vou dar outro exemplo. Você viu a vida inteira seu pai saindo. Vamos supor que seu pai era caminhoneiro, ou seu pai era uma pessoa que trabalhava e chegava tarde em casa. Ou se ausentava, era vendedor de alguma coisa, de alguma empresa e trabalhava viajando. E aí se ausentava de casa por um tempo. Ou mesmo que ele voltasse para dormir, mas tipo assim, você entendeu, né? Então era um pai que ele, por trabalhar, pelo trabalho, ele se ausentava. E aí sua mãe ficava pé da vida com ele. Imagina. Então o que é que você vai entender que é trabalho? Que é uma coisa que traz meio que discórdia, desestrutura a família. E principalmente quando se fala do dinheiro. Não, eu fazer dinheiro já pode gerar problema na minha família. Por quê? Você entendeu que fazer grana é desse jeito. Aí você fica com o pé atrás para fazer grana, porque acha que isso é uma forma de desestruturar a sua família. E não tem nada a ver. É só uma percepção que você teve enquanto criança. E entendeu que trabalho é pesado, é carregar a pedra. Tanto você via sua mãe se ferrando dentro de casa, por exemplo, para fazer um monte de coisa e não parava. E seu pai se ferrando na rua para trazer dinheiro para dentro de casa. Então, para você, quando você olha para isso, sabe? E aí o pior é quando você pede o seu pirulito, quando você ia pedir a sua, sei lá, a sua bonequinha que sua amiga tinha. Aí ele diz assim, dinheiro não dá em árvore. Não adianta você tentar, você nunca vai ser rica, minha filha. Entenda, olha. Então se você já ouviu isso, é muito problemático, né? Você querer ter grana. Porque a maior referência sua falou que você nunca vai ser rica, por exemplo, entendeu? Então, são frases que vão minando ali e vão te deixando bloqueada para você brilhar aqui no digital, entendeu? Então, quando ele mesmo fala da boca dele, trabalho é sofrimento, minha filha, tem que ralar muito, não sei, entendeu? São essas frases que trazem pra gente um sentimento de incapacidade, entendeu? Então assim, se o seu pai também foi desvalorizado pelo chefe dele, que até você viu em alguns momentos, não sei, ele trabalhava pro seu avô, trabalhava pro seu tio, o irmão, ele e o irmão, e aí você via aquela desvalorização constante do seu pai, não sei. Ou quem sabe era sua mãe que desvalorizava seu pai, que gritava com ele, não sei. E aí você via o seu pai como um homem fraco.
como um bichinho acuado. Como que você vai ter autoconfiança se na sua cabeça o símbolo da minha autoconfiança ele é fragilizado? Entendeu? Então, mas só que é tudo questão de percepção, não tem nada de real naquilo. Seu pai às vezes foi tão forte que você nem imagina. Né? Ou você teve um pai que era alcoólatra, ou teve um pai que era violento. Aí quando você tem um pai assim, que você, veja, exclui a figura do seu pai da sua vida, você se enfraquece diante da vida. Alice, mas você não sabe, você não tem ideia como foi meu pai. Ele foi muito ruim com a minha mãe. Ele foi muito ausente. E aí, entendeu? Então você carrega todas essas dores dentro de você e eu entendo. Entendo. Porque é muito doloroso mesmo. Mas deixa eu te falar. Tem como sair disso. Tem como você pegar mais força para vir aqui pro digital. Vinda inclusive dele. Porque às vezes a gente só se agarra e a gente às vezes fica no lugar errado. A gente fica no lugar da nossa mãe, querendo defender ela, talvez dos abusos do nosso pai, da violência. E até hoje a gente permanece ainda nesse lugar. E não no lugar de filha que a gente deveria estar. E talvez o seu pai, em algum momento, foi um excelente pai, mas foi um péssimo marido, por exemplo. E até hoje você está no lugar da sua mãe. Ou você está no lugar de exclusão do seu pai. E isso é ruim, porque te tira a força para a vida. Por isso que você procrastina tanto. Por isso que você não tem foco por nada. Por isso que fazer grana você trava na hora que você vai cobrar. Porque o ir cobrar é eu ir. E aí? Vou mandar a chave Pix. Eita! Ou então assim, a pessoa fala muito do produto. Ela fala bem do produto na hora de cobrar ou de falar o preço. Ela fica... Eu não sei se você já viu uma pessoa assim. É falta de pai. E quando eu falo falta de pai, não significa que a pessoa não teve pai. Todo mundo teve um pai. Ninguém nasceu de sua... Ah, galera, só um minutinho. Licença, que vocês sabem que toda segunda-feira é assim, né? Só um minutinho. Deixa eu ver se eu falo, te amo. Deixa eu ver se eu falo, te amo. Dudu. Esse horário, ó. Já estão atrasadas, inclusive. 7h22. Deixa eu ver se eu falo, te amo, linda. Fecha aí, viu? É a hora que as minhas filhas saem pra escola. E é claro que eu abençoo elas. Esse ritual eu faço, galera, todos os dias. Menos sábado e domingo, né? De segunda a sexta. E você só acompanha aqui na segunda-feira, quando você tá ao vivo comigo. Mas, voltando aqui. Então assim, ó. E às vezes seu pai era uma pessoa muito trabalhadora e tal. E quando ele viu você, às vezes negociando quando era pequenininha, você já tinha até aquele tino empreendedor. Ou não, certo? Mas ele dizia assim, ó. Não inventa essa história de ficar vendendo pulseirinha, por exemplo. Né? Porque empreender é arriscado. Tipo assim, você queria vender brigadeiro. Você já tinha... Mas aí seu pai dizia assim, empreender é arriscado. É melhor você arrumar um emprego. Não sei se você escutou isso. Algumas pessoas escutam isso. E isso deixa a pessoa com esse bloqueio. Isso é melhor, né? É melhor arrumar um emprego. Porque, outra coisa também, ó. Isso aqui eu escutei muito. Não confie em ninguém. Não confie, porque assim... O pai, ele queria proteger, gente. Nada mais do que isso. Não é porque meu pai era ruim, nem seu pai era ruim. Às vezes, ele só recebeu isso. Como que eu vou dar uma coisa que eu não recebi? Entendeu?
Então, quando você começa a entender isso, meu pai não deixava eu sair, por exemplo, para os barzinhos, porque ele entendia que barzinho era lugar de mulher de baixo nível, tipo assim, porque naquela época só existiam os bordéis, não existia barzinho, por exemplo. Então, não vai nada, entendeu? Aí hoje não, tem um barzinho interessante, familiar, o pessoal às vezes até leva os filhos e tal, bem diferente de antigamente, entendeu? Mas era o que ele sabia na época. E aí você vai ficando junta, você vai excluindo ou exclui a figura do seu pai porque você não concorda com algum comportamento dele. E às vezes até você repete esse comportamento que você não concorda nele. Ou você acha uma pessoa parecida exatamente como o seu pai. Você casa com o marido igualzinho ao seu pai. Por quê? Porque você excluiu o seu pai. E a vida, em algum momento, ela vai incluir de novo. Ou você acha um chefe igualzinho ao seu pai. Tão abusador quanto, por exemplo. Entendeu? Então, todas essas questões a gente consegue ressignificar. Por isso que eu fiz o retiro de desbloqueio. O tiro porrada de bênção serve para isso. Para você ressignificar essas questões que você tem com seu pai, com a sua mãe e com a sua criança interior. Entendeu? Então, assim, é muito bacana depois quando você entende que assim, então eu não sou preguiçosa. E às vezes as pessoas te chamam de preguiçosa, entendeu? Até hoje. E você fala assim, mas Lise, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já comprei milhões de cursos. Então, eu já sei que você às vezes comprou milhões de cursos e não fez nenhum. Tá tudo engavetado. Sabe? E às vezes até te dá uma angústia. E às vezes as pessoas que estão próximas a você não confiam muito em você. Minha amiga. Não confia muito em você. Por quê? Porque você só faz falar e não faz. Aí a galera que tá junto, aí você diz assim, porque ninguém me apoia, porque não sei o que. Porque você tem zero credibilidade mesmo. Com essas pessoas, às vezes você pediu o cartão da pessoa emprestado e nunca pagou. E ficou lá. Inclusive culpando a tudo e a todos. Também tem isso. Porque a falta de força que a gente tem na nossa vida, tanto a gente pode, por exemplo, estar numa depressão, só entrou na depressão. Olha que loucura. Por falta de força para ir. E eu tô falando isso por quê? Porque em algum momento a minha própria filha já deixou de ir para a escola. E foi falta de pai. Mas na verdade não é falta de pai, que ela tinha o pai. Foi falta de integrar o pai internamente junto com ela. Nossa Senhora, E aí aí tem gente que vai dizer assim, nossa, tá dizendo que depressão. Gente, para com isso. Você entendeu o que eu tô dizendo? Não faz esse corte que não vai rolar. Entendeu? Depressão é uma doença grave. Simples assim. Não tô ignorando isso não. Eu tô falando que você vai minguando pra vida. E as pessoas vão te dizendo, você é isso, você vai aceitando, você vai se afundando. Por falta de força interna. E essa força vem do Pai. Incrível, né? É incrível. E aí, se você for boazinha, as pessoas vão pisar em cima de você. Tipo assim, não sei se você escutou isso. E aí, você é realmente a boazinha que a pessoa atropela. Você não consegue dizer não. Você não consegue colocar limites. Você sabe? É o capacho. Todo mundo passa por cima. Primeiro porque você quer ser vista, aceita, reconhecida, amada. Como que você vai se posicionar, gente? Não tem como. E se essa pessoa não gostar de mim? Entendeu? Falta força dentro de você. Porque para dizer não,
tem que ter aquela força. O problema é que você tá sem a força do seu pai junto com você. E eu não tô falando junto, não é internamente falando. É aqui, ó, na mente. Por isso que ressignificar é muito importante. Não só o fato de você saber conscientemente, mas o seu subconsciente é que domina você, mulher. Presta atenção. Aí você tem falta de pai. E você precisa dizer não para alguém. Precisa impor limites. Todo mundo entra na sua casa e faz o que quer. Inclusive seu pai e sua mãe. Você já é casada. Você mora sozinha. Seus amigos vêm na sua casa sem você convidar. Você detesta aquilo. Seu cliente faz o que quer com você. Liga para você 10h30 da noite para pedir para você fazer o bolo, um brigadeiro, um brownie. Para você fazer uma pintura de cabelo. Sei lá o quê. Para te atender com ação criminal, se você é advogada. E você não consegue botar limite nesse povo. Mas você, né, é a boazinha. É a boazinha que quer ser aceita, amada e reconhecida. E por isso você não consegue dizer não. Porque vai que o cliente vai embora. Ai, meu Deus. E aí você fica prisioneira de pessoas, de coisas. Por quê? Porque você não sabe dizer não. Você não tem coragem para desagradar ninguém. Agora, você se desagrada a todo instante. Você tem um chicote na mão, minha amiga. E qualquer pessoa que estivesse no seu lugar ia sair correndo de você mesma. Porque você é uma cobrança do tamanho do trem. Você se cobra a perfeição e não sei o que, sabe? Só que aí quanto mais você se cobra, menos você faz. Porque não tá perfeito, né? Então não vamos começar não. Pronto, é assim. Tem que estar perfeita para começar, não é? Entendi. Porque o papai exigiu isso de você. E por causa de um errinho, seu pai te criticou aos montes, excessivamente. Porque tinha que tirar nota 10, que se tirasse 9,5 era uma confusão. E se tirasse 10 não foi mais que a sua obrigação. Quantas vezes você escutou isso? Até hoje você fica buscando tirar esse 10. E esse 10 pode nunca chegar. E esse 10... velho, representa para você começar com 10. Amiga, deixa eu te falar, a gente nunca vai começar com 10. Todo dia eu tô aqui me melhorando, todo dia eu tô estudando uma coisa bacana para trazer aqui para você, tô vivendo algo bacana. Então por que para mim hoje, Liz Uchoa, não é problema eu falar? Porque é o que eu vivo. Então às vezes você quer falar uma coisa na rede social que você aprendeu num curso, assim como eu também aprendi em vários cursos e na vivência. Só que tem um detalhe, você só aprendeu no curso, mas não vive. Sabe do tipo daquela pessoa dizendo assim, vou te ensinar a gravar, a ter constância nos vídeos. Quando a pessoa nem faz vídeo. Sei lá, entendeu? Então às vezes fica um negócio esquisito. Você falar de uma coisa que você não vive, que você não gosta, você não curte, por exemplo, se talvez esteja trabalhando num nicho que não tem nada a ver com você. Até hoje. Só porque disseram que dá dinheiro, Liz, então eu vou. Não faz isso não. Faz isso não. Esquece esse negócio. Porque cansa. Cansa, velho. E outra, você, às vezes, olha só, você tem um talento escondido, incrível, às vezes, que vem exatamente de quem? Do teu pai. O cara era bom de venda. O cara era fera. E você tira isso de você.
porque seu pai era alcoólatra, sei lá. Ou seu pai demorava 2 dias para voltar para casa, você se sente abandonada, rejeitada. E aquilo, com a raiva, você exclui aquela figura da sua vida. Minha mãe lutou sozinha, eu também vou lutar sozinha. Não preciso de você, papai. Olha, quando a gente faz isso, a força que a gente precisava para a vida vai embora. E por isso que a gente não consegue avançar. Por isso que a gente não consegue dizer não. Não consegue desagradar as pessoas. A gente vive um eterno papel de agradadora. Todo mundo passa com trator em cima de você. Por quê? Porque falta a força do pai. Complicado. Então assim, quando ele diz assim, você precisa trabalhar duro para fazer grana, né? Então assim, ou então para merecer. É como se você não merecesse, entendeu? Aí pronto, acabou-se. Se você precisa trabalhar duro para fazer grana, você vai às vezes você trabalha e, velho, não tem reconhecimento de nada. É muito ruim. E aí você não se sente nem merecedora daquelas migalhas, aquele pouquinho de dinheiro que vem. Aí, ou seja, aí só vive trabalhando duro e não zero resultado. Porque eu conheço muita gente que passa o dia inteiro, mas é só ocupada, pouco produtiva. Não sei se você conhece alguém assim. É só uma pessoa ocupada o dia inteiro. No final do dia, ela se sente como se ela não tivesse feito nada. Porque ela passa a maior parte do tempo dela resolvendo assuntos que não são para ela resolver. Ela resolve o assunto da mãe, da tia, da prima, da avó, do filho de 15 anos. Só não resolve o assunto dela. Porque ela procrastina, ela vai jogando pro lado. Não, pra quê? Pra quê? Entendeu? E aí você vai adiando, sabe? Adiando resolver a sua vida. Embora você queira. E aí você não faz, eu não falo que você faz por mal. Isso é só uma falta de pai. Entende? Então é isso. Aí vem, quando você vê empreender arriscado, é melhor arrumar um emprego que é mais seguro. Aí, se você escutou isso a vida inteira, como que você vai investir? Como que você vai achar que empreender é bom, é legal? Não, sempre você vai estar com o pé atrás. E eu não sou contra você ter as duas coisas, CLT e empreender. Eu não sou contra. Tem gente que né, que fala assim, não, você tem que largar tudo para empreender. Não, não sou não. Mas o que eu tô falando é que às vezes você mesma você acha massa na sua cabeça pegar 2 ônibus e 3 metrô lotado, levar esporro de chefe, ganhar pouco, isso você acha normal. Porque foi o que você viu lá atrás. Muito esforço para pouco resultado. Aí seu pai sempre reclamando que não tinha grana, de sua mãe louca, entendeu? E aí o que você vai, o que você enquanto criança vai, Liz, mas eu já cresci. Eu digo, mas tem uma criança ferida aí dentro, que tá gritando até hoje, com falta de força, com problema de autoconfiança, que viu talvez um pai fraco dentro de casa, na sua opinião. Tu entendeu? E aí, imagina, se isso eu ouvi direto. Não, esse povo rico é tudo safado. Nossa Senhora. Então imagina, se a pessoa escuta isso,
Como que a pessoa vai querer ser rica? Como uma pessoa vai querer ter dinheiro? Você entendeu? Então, aí eu dizia assim, não, como eu não, vamos supor, né? Como eu não sou safada, então eu não vou querer grana. Pronto, se você escutou que dinheiro muda as pessoas, né? A raiz dos males, dinheiro é sujo. Esse povo rico, sabe? Mas são crenças em relação à grana. Tem nada a ver com esse monte de gente rica que não é nada disso que eu ouvi lá atrás. Que tem família, que não vive chorando com a champanhe, sabe? Nada a ver. São pessoas extremamente maravilhosas. Entendeu? Então, assim, às vezes você teve isso lá atrás e fica difícil avançar. Porque a relação que você tem com o dinheiro é, nossa, você diz, não, sai daqui, sabe? É a mesma coisa se você tem um problema de trabalho, você não consegue fixar em nenhum. É como você tivesse, não, papai, sai de perto de mim. E pronto, acabou. Aí você não tem foco com nada. Começa uma coisa, vai, menina, agora vai. E depois enfraquece. E eu não estou falando de você tomar decisões conscientes para mudar alguma coisa que não você está vendo que não vai dar certo. Isso é, ao contrário, isso é ter pai. Entendeu? Sei lá, transição de carreira. Não tem nada a ver com bloqueio paterno, não. Entendeu? Não é isso. Eu tô falando, às vezes, essas transições que você faz direto. Não, agora, sei lá. Agora eu vou trabalhar com harmonização facial. Não, acho que agora vai ser unhas decoradas. Sabe? Agora eu vou fazer brownie. Não, brownie é a sensação do momento. Gente, completamente pirada. Sabe? E aí você agora, mercado financeiro. Gente, eu tô falando isso porque eu também já fui assim. Não nesse nível do extremo. Mas eu já tive essa falta de foco também. Por isso que eu entendo você. Mas é tudo bloqueio paterno. Nada mais que isso. Não é porque você é doida, surtada, não. Entendeu? Você pode até ser. Porque toda mulher é um pouco doida, surtada, e eu adoro. Não, mas assim, velho, sério. A gente pode escolher, a gente pode inclusive escolher várias coisas para fazer. A questão não é essa. E a gente, como mulher, a gente tem esse poder, sabe? De ficar ninando o bebê no braço, fazendo a papa do outro, o mingau, enfim. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do empreendedorismo em si. Você não tem... Você fica enrolando. Ah, Liz, eu quero... Quantas pessoas não me dizem eu quero? Não, Liz, terapia digital quando tá com as inscrições abertas? Não, Liz, eu quero. Aí eu faço assim, ó. Quem diz que quer, geralmente não faz nada. Porque quem quer realmente já fez. Quando eu vejo, já tá dentro do grupo das alunas. Quem diz que quer participar do Tiro Porrada de Bênção, já fez a inscrição, já vem. A não ser que a pessoa tá sabendo agora. Mas você, que vem me acompanhando aqui, e que não fez, que diz assim, pô, acho massa esse negócio do Tiro Porrada de Bênção, esse retiro pra gente desbloquear pai, mãe, não sei o que lá, isso tudo que ele está falando faz muito sentido. Ah, eu quero, e você não fez ainda. É um bloqueio paterno. É falta de força, mas não é força física, é aqui, ó, emocional. Pra ir pra frente, pra agir, pra fazer. É o ir pra fora, é da porta pra fora. A treta com o pai é da porta pra fora. A treta com a mãe é da porta pra dentro. Entendeu? Então, assim, quando ele chega dizendo que as pessoas que ganham dinheiro não são humildes, que dinheiro é sujo, que muda as pessoas, como que você vai querer ter essa relação com grana e na hora que você vai cobrar você passa mal?
Por quê? É lógico. Eu passaria mal também se eu escutasse isso. Ninguém quer ser uma pessoa ruim, sem caráter, não sei, entendeu? Ninguém quer ser. A não ser que você queira ser, beleza. Aí você vai virar um, sei lá o quê. Mas tu entendeu? Então assim, quando você fala do merecer, pra você tem que trabalhar muito duro, que senão você não vai merecer, não sei o que lá. Quando você faz isso, você fica com medo de crescer. E aí você, pra merecer, você precisa carregar pedra e na verdade você não pode, olha que loucura, você não pode ganhar grana porque você vai mudar o seu caráter. Velho, olha que loucura. Então assim, ó, trabalho tem muito a ver com o pai. Aí, Lizzy, o dinheiro tem a ver com o pai e com a mãe. Fazer grana, tipo assim, multiplicação da grana tem muito a ver com a mãe. Sucesso e dinheiro é com mãe, certo? Mas o fazer grana, o ir pra frente, justamente o que tá atrelado ao trabalho tem a ver com o pai. Entendeu? E aí você às vezes, por exemplo, faz grana e perde muito rápido. Você até faz. Aí quando eu vejo quadros assim, cenários assim, o que é que me diz? A pessoa tá de boa com a mãe e tá com treta com o pai. Isso aqui não vai dar, sabe, não vai pra frente. O dinheiro não consegue permanecer. Ele tem sempre um escape. E aí ele vai embora. Entendeu? Então, pai. Escape. É impressionante. Como a gente é presa, a gente fica presa. A nossa criança ferida. Ter uma criança dentro da gente é maravilhoso. Porque é o quê? É sinônimo de criatividade, é sinônimo de boas ideias. Toda criança você não vê, né? Toda criança, ela é desenrolada. Se você for deixar a criança sozinha e observar, vai num parque para você ver. A criança, ela é desenrolada. Ela faz de tudo uma brincadeira. Imagina se você foi excessivamente barrado nisso. Você tem medo. Olha, seu pai chegava, menino, você dava aquele frio na espinha. Pronto, agora eu vou morrer, vou apanhar. Tu entendeu? Então quando você vê isso, quando você vê o trabalho, velho, você vai se pelar de medo. Medo absurdo. O cliente chegou, nossa, velho, você gela. Às vezes tem gente que é assim, que sente isso. Entendeu? E aí quando ele chega, você afina, você já tem uma voz fina, embora eu não tenha, mas você tem uma voz fina, você afina mais ainda. Ai, meu Deus, vocês sabem? Chegou. Aí você não tem força. Entendeu? Então, preste atenção nesses aspectos, né? Autoconfiança pai. Você não tem força, procrastina, não tem foco com nada. Tem medo de cobrar, medo de dizer não, medo de se impor, colocar limite. Imagina. Lizzy, mas eu queria ter posicionamento nas redes sociais. Você não tem nem posicionamento em casa, você não consegue dizer não pro seu filho. Às vezes, para você estar aqui na live, você tem que, ao invés de estar na live, você estava resolvendo o assunto da sua irmã, que ela não resolveu, mas você, né? Resolve tudo e todo mundo, tô entendendo. E os seus problemas, quando é que você vai começar a resolver? Quando é que você vai começar a olhar pra você? Responda pra você. Sabe? Porque você olha pra vida de todo mundo, menos pra sua. Então, pra você, é sempre segundo plano. E se você for dessas pessoas, para. Lizzy, mas é muito cansativo, eu não tenho tempo pra nada. É claro que você não vai ter tempo. Você resolve o assunto de todo mundo.
Você não vai ter tempo. Na verdade, isso é uma justificativa que você usa para não resolver os seus problemas. Para não olhar para você, porque dói. Talvez aí de dentro tenha uma ferida mega aberta. E eu te falo, tem como solucionar isso. Tem como você colocar limite nas outras pessoas. Para não te invadir tanto. Não te machucar tanto. Não te cansar, não encher teu saco. Sem se sentir rejeitada, não amada. Entendeu? Tem ressignificando tudo isso que um dia fizeram com você e na verdade não foi intencional. Foi a sua percepção só enquanto criança. Até hoje tem essa criança ferida gritando, chorando aí dentro. E o tiro porra de bênção veio para isso. Para te tirar disso. É maravilhoso. Então, minha amiga, se você se identificou com algum desses bloqueios, vem pro tiro porra de bênção. Clica no link da minha bio. Usa o cupom Amor Próprio. Se dê uma chance. Se coloque em primeiro lugar uma vez na vida. Você prometeu para você, talvez, que 2025 ia ser um ano diferente. E tá chegando quase metade do ano. E nada mudou. Mas a outra metade do ano você pode mudar. Se você quiser que mude. Mas quem tem que dar esse passo é você. Eu estou fazendo a minha parte. Cabe a você agora fazer a sua. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Vá cuidar da sua vida e fique com Deus. Beijo maravilhosa. Que sua semana seja incrivelmente abençoada. Beijo.